Vamos lá, cara. Pré-jogo de Fluminense e Cruzeiro, na verdade, Cruzeiro e Fluminense. Jogo hoje à noite no Mineirão. Tudo que você precisa saber sobre essa partida, muito mais do que decisiva, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então, roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui no canal e vamos embora, porque esse daqui é o pré-jogo de Cruzeiro e Fluminense, hoje às 9h30 da noite, no Mineirão, estádio Governador Magalhães Pinto, se eu não me engano o nome do Mineirão, né? 9h30 da noite, a transmissão do jogo será feita pela Globo, né? Então tem a transmissão ali diretamente na TV aberta, além também da transmissão no Premiere. Vale dizer, a Globo vai transmitir também Internacional e Corinthians. Então, se o seu estado é Rio Grande do Norte, ou então Paraíba, Rio Grande do Norte, Paraíba, ou Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, você vai ver Fluminense e Cruzeiro. Se o seu estado não é nenhum desses 5 que eu citei, aí você não vai ver Fluminense e Cruzeiro, você vai ver Internacional e Corinthians na Globo, beleza? Então, tá na Globo, mas tá também no Premiere. E claro, a nossa transmissão aqui diretamente lá do Mineirão. Eu, Vitor Lessa, Cauã e Fio. Só o Lessa não vai estar no Mineirão, mas ele vai estar na transmissão, comentando de casa. Eu, Cauã e Fio, diretamente do Mineirão, fazendo ali a nossa jornada, que começa às 8 da noite, beleza? A partir das 8 da noite a gente já tá ao vivo, diretamente do Mineirão, com todas as informações, entrevista com torcedores e tal. E claro, hoje, assim, a gente obviamente não torce pra nada disso, a gente obviamente não pensa em nada disso efetivamente, mas a gente não ignora. Hoje pode ser que seja um pós-jogo que vá varar até amanhã, né, já que o jogo terminou às 9h30, e com toda a cobertura do pós-jogo lá diretamente do Mineirão. Entrevista coletiva, zona mista e possíveis desdobramentos, se é que me entende. Fluminense e Cruzeiro, tá? 87 jogos já aconteceram, esse é o de número 88. Vantagem gigantesca pra gente, tá? 39 vitórias nossas e 26 deles, com 22 empates. Assim, é um domínio gigante do Fluminense, que não perde pro Cruzeiro desde 2018. Pra vocês terem noção do tempo que faz que a gente não perde pro Cruzeiro, de lá pra cá, foram 5 vitórias e 3 empates. E isso assim, 5 vitórias e 3 empates. 8 jogos, sendo que 4 desses jogos foram no Mineirão, né? Óbvio, tem eliminação lá no Mineirão, como em 2019, mas foi empate. O último jogo foi um jogo em que Pedro se lesionou jogando pelo Fluminense. Olha a quantidade de tempo que faz, né? Pedro ainda estava aqui, enfim. De fato, é um jogo que nos traz boas recordações recentemente. Até esse é o primeiro tópico até que eu ia comentar sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro está se reformulando, né? E, bem, ainda não perdeu muito a cara de um... O Cruzeiro parece que não voltou a ser a mesma coisa. Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu. O Cruzeiro ainda não voltou a ser a mesma coisa que ele era antes desse desmoronamento que aconteceu ali com o Cruzeiro em 2019. Não que ele tenha uma cara de Série B, não tem. Tá na Série A e o tamanho do time não permitiria que ele tivesse uma cara de Série B. Mas é interessante ter esse olhar sobre o Cruzeiro. Assim, é um time que eu posso, obviamente eu vou falar aqui, o Cruzeiro é favorito total, não tô menosprezando o Cruzeiro hora nenhuma nisso daqui, tá? Mas é um time que naturalmente, até por esse retrospecto positivo do Fluminense, não me dá muito medo de pegar fora de casa. E eu tô com medo hoje. E aí como é que você me explica isso? Não é o Cruzeiro. Eu tô com medo porque o cenário do Fluminense é desesperador. Eu vou até ser sincero, não tô nem com tanto medo de hoje, apesar de reconhecer, e quando daqui a pouco eu vou falar da KTO, de saber que o Fluminense enfrenta hoje uma equipe que é favorita contra ele. O Cruzeiro é favorito, e não é à toa. O Cruzeiro tem um histórico recente bom, o trabalho do Seabra até agora vai dando bons resultados com o Cruzeiro também. Nessa passagem dele ele já treinou base, né? Voltou, enfim. É um time que no comando dele só perdeu 2 vezes, né? Pelo que eu vi aqui no histórico. Um clássico pro Atlético Mineiro, mas perdeu um jogo de Brasileirão também pro São Paulo. Então, assim, é um time estruturado e organizado, que não tem estrelas, né? Pelo menos não já que tenham estreado,
mas que é um time ali que é tudo que o Fluminense não é nesse momento. E aí, quando a gente olha a tabela, não é à toa que o Cruzeiro é oitavo, com um jogo a menos. Se ganhar esse jogo a menos, ele é o primeiro dos times que tem jogo a menos. Então, se ele ganhar esse jogo a menos, ele bateria talvez até no G4. Talvez não pelo saldo, mas enfim, estaria por ali. E o Fluminense hoje é um time de vice-lanterna. E que a gente olha para essa rodada e não tem a certeza que o Fluminense sai dessa posição. Na verdade, o maior medo é sair para baixo, né? O Fluminense tem apenas 6 pontos no Campeonato Brasileiro. O Fluminense chega num cenário, vou dizer, praticamente desesperador, eu vou dizer naturalmente e literalmente desesperador para essa partida. O Fluminense tem no comando do time um treinador que tá... a gente teve que ver notícias de que ele tá prestigiado nessa semana por parte do Fernando Diniz. O Fluminense tem no seu comando jogadores dentro de campo que estão fechados com o treinador, mas que não conseguem desempenhar futebol já há um bom tempo. E a gente elogia o treinador quando ele recupera jogadores. A conta também cai sobre o treinador quando os jogadores estão mal. E a gente tem dirigentes que não têm um perfil de mudança de técnico. E isso faz com que, eu sempre falo isso, né, na Europa isso seja muito elogiado e a gente queira isso daqui até o momento em que a gente está na vice-lanterna. Então, assim, o Fernando Diniz hoje está por um fio. Talvez esse fio não seja suficiente só uma derrota para o Cruzeiro para arrebentar. Domingo tem Fla-Flu. Mas o cenário que o Fluminense chega para esse jogo é de extrema pressão após ter perdido para o Atlético Goianiense em casa, tomando a virada no final, jogando muito pior que o Atlético Goianiense, tomando um baile de um rival que é o Botafogo e tendo tomado um empate para o Juventude de uma maneira displicente, já na rodada anterior também antes da data FIFA. Então o Fluminense chega extremamente pressionado, jogadores são extremamente pressionados e não satisfeito com isso, o Fluminense também chega extremamente desfalcado. Vamos falar agora disso no Bola e Campo. Vamos lá, cara. A gente fala aqui agora e vamos falar sobre escalação aqui também do Fluminense. Deixa eu botar a provável escalação aí do Fluminense na tela. Tá aí. Provável escalação do Fluminense. Vocês estão vendo algum jogador do Fluminense? Pois bem, é assim que o Fluminense tem jogado nos últimos dias. Mas vamos lá, vamos falar sério, cara. É o seguinte, o Fluminense não tem vídeo aqui no canal explicando cada situação de cada jogador e tal, pra gente também aqui não estender muito esse vídeo até em respeito a quem já viu, outro vídeo onde eu explico cada jogador, mas em respeito a você que não viu, eu vou falar aqui agora. O Fluminense não tem Felipe Melo, Guga e Paulo Henrique Ganso, 3 por suspensão. As 3 suspensões, acho importante reforçar isso, por desequilíbrio psicológico. Você vai julgar se tá certo, errado, não é o ponto disso aqui agora, não. Meu ponto é dizer que nenhum desses 3 expulsões foi por cartão amarelo por uma falta, por um lance de jogo, um vermelho, botar a mão na bola, não. Um foi por agredir o câmera, câmera da transmissão, o outro foi por agredir o assessor do time adversário e o outro foi por reclamar insistentemente com o árbitro. Então, os 3 estão fora por desequilíbrio psicológico. Além desses 3 que o Guga não é titular, mas poderia ser, a gente tem os jogadores que estão lesionados. Lele e André já estavam fora por lesão, o Lele vai ficar o ano todo. Manuel, Samuel Xavier, Marcelo e Isaac simplesmente não viajaram. As informações que saíram em matérias, né, de jornalistas dão conta de lesões musculares, ou dores musculares, chame como quiser, né? Além disso, Keno e Cano viajaram, mas estão sob olhares atentos de todo mundo sobre a possibilidade deles não jogarem. Além disso, a gente ainda tem o Fábio, que se sentiu mal durante o treinamento na terça-feira, e o Fluminense trabalha com formato de dúvida, porque ele não viajou para BH, e se tudo estiver bem, ele pega um voo nessa quarta-feira e vai lá para Belo Horizonte. Então, assim, o cenário nesse momento é de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, talvez 10 ou 13 desfalques. Além disso tudo, óbvio, o Cruzeiro também tem desfalques, daqui a pouquinho eu vou falar do time do Cruzeiro, mas vamos lá, tá? O provável time do Fluminense para essa partida, eu vou usar aqui como referência a escalação dada pelo Vene Casagrande. Um repórter que cobre muito mais Flamengo, mas que acaba cobrindo outros times do Rio, que tem boas fontes com empresários também de jogadores e tal, que é, na verdade, a maior parte das fontes dessa escalação, né? Então vamos lá. O time de linha, né, ele sinalizou que treinou com esse time na linha, porque a gente ainda tem a dúvida entre o Fábio e o Felipe Alves. Eu vou botar o Felipe Alves aqui, porque neste momento o Fábio nem viajou para Belo Horizonte. Então, né, vai lá.
Marquinhos na lateral direita, então ele vai seguir improvisando o Marquinhos. E você vê, eu tenho que vir aqui buscar o camisa 77 no ataque para escalá-lo como lateral direito. Eu apostava que ele não ia fazer isso, mas sem o Guga e sem Samuel Xavier, ele teria que improvisar alguém, e eu acho que o Felipe Andrade seria o mais indicado para aquela posição. Mas, enfim, Thiago Santos na zaga, ao lado de Antônio Carlos, ou seja, o Marlon está completamente barrado. E aí, assim, desculpa, se a referência do Marlon é essa, o futebol que o Marlon desempenhou é esse, eles não acreditam no Marlon para esse jogo, se renovar é uma das maiores bizarrices que eu vou ter visto no Fluminense comandado por Mário Bittencourt. Não é a maior, mas seria uma das maiores. Não é para renovar com o Marlon, gente. Que isso? Olha o estado, a gente tá indo com... na teoria, Felipe Melo tá fora, o Manuel tá fora, a gente tá indo com na teoria, o quarto e o quinto zagueiro. O Marlon tá fora dessa galera. Na lateral esquerda, Diogo Barbosa. Apesar do Marcelo ter saído lesionado, vale o destaque, ter saído lesionado, ter se pedido para sair no jogo passado, a gente não sabe se ele tem lesão mesmo de fato, né? Não era nenhum absurdo o Marcelo ser poupado desse jogo, mas as informações dão conta de dores musculares. No meio de campo, a gente tem Martinelli e Lima. Portanto, ele mantém ali o que seria a volância titular na ausência do André. E mais à frente, sem Paulo Henrique Ganso, o camisa 20, Renato Augusto, que está devendo muito futebol até agora, mas foi contratado para ser o substituto natural do Ganso. Douglas Costa jogaria na parte ofensiva, né? Cadê? Deixa eu ver aqui, deixa eu achar o Douglas Costa. Tava atrás da minha tela aqui. Douglas Costa pelo lado direito, lembrando, não tem Keno. E eu nem citei, né? Naquela onda de desfalques. Tem o John Arias também, pode botar 14 aí. Tem o John Arias que tá na seleção, né? Que não é um desfalque, é um desfalque que vai ser recorrente. Douglas Costa jogando pela ponta, com John Kennedy e Germancano. Vale reforçar, esse foi o time que treinou, o Germancano estava mancando. Eu acredito que se ele não tiver o Germancano, coloque o John Kennedy mais centralizado, e aí muito provavelmente a gente vai ver o Cauã Elias jogando com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz está levando uma série de jogadores, né, que não atuaram no ano direito, como Rafael Monteiro, Justin, etc. Vamos ver como ele vai desenhar esse time, cara. Eu não vou gastar muito tempo do pré-jogo falando sobre as possibilidades táticas do time, porque a gente não faz a menor ideia. Essa foi uma escalação que ele testou no treino. Enfim, a gente fala mais disso no pré-jogo às 8 da noite, que aí é um momento que já sai a escalação e tal, a gente consegue debater um pouquinho mais. Passando a escalação do Cruzeiro do Fernando Seabra, Anderson é o goleiro. Lembrando que Cássio ainda não pode estrear, né, pelo Cruzeiro. Anderson é o goleiro, na lateral direito William, a zaga com Zé Ivaldo e João Marcelo, na lateral esquerda Marlon, sim, aquele Marlon ex-Fluminense, famoso Marlon Bunda, né, ex-Fluminense. Lucas Silva e Ramiro no meio de campo, o Cruzeiro tem desfalques do meio para frente também, por isso o Ramiro tá jogando, né? O Cruzeiro não tem Lucas Romero nesse jogo. Matheus Pereira tá de volta, um dos grandes jogadores do campeonato até agora, o camisa 10. No ataque com Gabriel Veron, Robert e Arthur Viana, provavelmente, pode ser que seja o Arthur Gomes, mas provavelmente o Arthur Viana. Tem um detalhe sobre esse time do Cruzeiro, é um time extremamente jovem. Eu vou ler as idades, só para vocês terem uma noção. O Anderson, goleiro, tem 26 anos. O lateral William, ele tem 29. O Zé Ivaldo tem 27. O João Marcelo tem 24. E o Marlon tem 27. Esses são os jogadores mais velhos, tá, do time. No meio de campo você ainda vai ter Ramiro com 31, Lucas Silva com 31. E daí para frente Matheus Pereira com 28. E um trio de ataque com média de 20 anos. O Gabriel Veron tem 21, o Robert tem 19 e o Arthur Viana tem 20. Então a gente está falando de um time extremamente jovem. Você pode falar, Gabriel, não é tão extremamente. O jogador mais velho tem 31 anos. São os dois volantes que têm 31. De resto, é uma defesa que mal tem 27 e um ataque que mal tem 20. É um time jovem, porém também menos experiente do Cruzeiro. Vamos ver como o Seabra vai reagir. O Cruzeiro precisa da vitória para se manter na parte de cima da tabela, se recuperar de um empate contra o Vasco, fora de casa, que era, com certeza eles consideravam que eram 3 pontos que poderia buscar, ainda mais olhando a sequência do Cruzeiro, que tem Bahia, Atlético Paranaense e Flamengo,
né? Ele simplesmente vai pegar nas próximas 3 rodadas, depois do Fluminense, 3 dos 4 times do G4. Então o Cruzeirense olha para esse jogo com uma esperança alta de vitória. E a gente tem que encarar essa realidade nossa. A gente chega para jogar contra o Cruzeiro como talvez franco atirador e, pelo visto, com a quantidade de desfalques, sem as flechas, né? Enfim, a gente vai até dar uma olhada aqui na KTO, só para você ter essa referência aí, ó. Se você olhar o jogo entre Cruzeiro e Fluminense, olha as odds, cara. O Cruzeiro paga 1,85, ou seja, para cada real botado, devolve 1,85. O Fluminense paga 4,33. É uma chance muito menor de vitória do Fluminense. O Fio deu uma dica muito boa se você quiser apostar nesse jogo, que é você vir aqui, ó, em especiais de jogadores, vem no cartão amarelo para jogador, altera aqui o jogador e coloca John Kennedy. A chance do John Kennedy jogar é muito grande e em praticamente todo jogo o John Kennedy toma cartão amarelo. Não sei se tem, eu acho que aqui não tem treinador ou tem. Se tiver o Fernando Diniz, também vale você ir buscar, tá? Porque todo jogo também toma amarelo. Mas fica a dica melhor no John Kennedy aí, tá pagando 2,45. Eu fui nessa, inclusive. Fui na aposta aqui do John Kennedy e fui na chance dupla. Acho que o Fluminense empata ou ganha. Tô pelo milagre aí. A grande dúvida é, Fernando Diniz cai ou não cai se o Fluminense perder? Eu estaria que ele não cai numa derrota do Fluminense. Acho que espera um Fla-Flu. Mas não garanto. Eu, de fato, não garanto, não boto minha mão no fogo por decisão nenhuma. Pelas reuniões que se teve essa semana, eu diria que o Fernando Diniz está prestigiado e que fica pelo menos mais 2, 3 semanas. Mas quando você olha a realidade, não é isso. O Mário não quer demitir o Diniz, ainda não se coloca numa posição de comando, né? Enfim, mas os jogadores querem que o Diniz fique. Foi o Mário que montou esse elenco. É hora de ser comandante. Ele escolheu a permanência do Fernando Diniz. Vamos ver a resposta que o grupo dá dentro de campo também nessa quarta-feira. Só para poder passar uma coisa importante, né, já que estamos falando de tantos desfalques, domingo tem Fla-Flu, Alexander, Marquinhos e Fernando Diniz são os 3 jogadores relacionados para essa partida que estão pendurados. Então, Alexander que está no banco, Marquinhos que deve ser titular e Fernando Diniz, se tomarem cartão amarelo, não estarão no banco de reservas no Fla-Flu. Seria, inclusive, a segunda suspensão do Diniz em 10 jogos. 3 cartões amarelos, sendo que ele ficou fora de um jogo, né? Seria basicamente 2, 3 jogos só sem tomar amarelo. Talvez isso seja reflexo também da cabeça do time. A arbitragem da partida será feita pelo Matheus Candansan, árbitro jovem, já apitou o jogo do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro, já apitou o Fluminense Cruzeiro também, do ano passado, a vitória por 1-0 no gol do Léo Fernandes. Nesse Brasileirão empatou Fluminense 1, Juventude 1. Não vi qualquer problema até hoje na arbitragem do Matheus Candansan, que continue dessa maneira. Torcer, né? Árbitro jovem, mas vamos torcer para poder ir tudo bem. Então é isso. São 1h30 da manhã, eu vou desarmar tudo aqui, porque às 5 da manhã eu saio para poder ir para o aeroporto, pegar meu voo e estar lá em BH, como sempre que é possível, né? Estando em todas as transmissões do Fluminense no local, apurando, cobrindo e trazendo para vocês as melhores, quer dizer, as melhores não dá para eu dizer, né? Mas trazendo para você todas as informações da melhor maneira. Acho que assim funciona, né? Tamo junto. Hoje, 8 da noite, a gente tá direto lá do Mineirão. Até a próxima. Valeu. Deixa o like antes de sair, tá? Você assistiu até aqui porque você gostou. Valeu.